Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa aula 3, né? A gente hoje vai falar sobre os conceitos básicos eh, da informática, tá? Mais detalhadamente, vamos ver aqui o nosso roteiro. A gente vai falar sobre as representações analógico e digital, tá? Representações de números analógicos e digitais. Vamos também falar sobre a representação de números em binário ou base binária, né? Normalmente a gente trabalha com a base decimal. A gente vai ver como é que o computador trabalha na base binária. Vamos ver as diversas conversões aqui, né? Decimal para binário, o contrário também. Vamos ver a representação aqui de número float, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o que que é, e hexadecimal também. Vamos ver alguns conceitos aqui que a gente vai usar bastante, que são bytes, nibbles, palavras ou words, né, códigos alfanuméricos, a gente vai ver a tabela ASCII, e ver alguns conceitos a mais, né, alguns conceitos adicionais aqui que são importantes para a gente, tá certo? Então vamos começar aqui falando sobre a representação analógica e digital. Gente, basicamente, as variáveis no nosso mundo real, elas são analógicas. O que é uma variável analógica? Vamos pegar o gráfico aqui, ó. Uma variável analógica é uma variável que a variação dela ela é contínua ao longo do tempo, ou seja, você tem infinitos valores entre duas sequências de valores diferentes. Por exemplo, se a gente pegar a temperatura de uma sala, a temperatura do ambiente, o que quer que seja, entre 20 e 40, você tem quantos valores ali? Não consegue contar, né? Porque é infinito. Entre 20 e 21, por exemplo. Quantos números diferentes você tem? São infinitos números, porque você pode ter ali uma precisão infinita, né? Então, esse tipo de sinal aqui, ou esse tipo de variável, a gente fala que é uma variável analógica, né? Exemplo, temperatura de objeto, a vazão de água, né? Quando você está medindo a vazão, também é uma variável analógica. Intensidade de luz, pode variar em qualquer faixa, né? E a velocidade de um carro. Todas são exemplos de variáveis analógicas. Tudo bem. Qual o sistema que a gente usa, geralmente, né, para representar uma grandeza qualquer? Né? Aqui, falando principalmente grandezas analógicas, né? Qual sistema, que forma de contar? Todo mundo sabe, a gente usa o sistema decimal, né? A gente sabe que o sistema decimal, ele tem os números de 0 a 9, que dependendo da posição do número ali, ele vai te dar um peso maior ou menor, né? Então, exemplo, a temperatura de um objeto pode ser 27, como pode ser 27,162829928,233. Isso aqui é um exemplo de valor analógico, né? Então, como eu falei, você tem infinitos valores aqui entre duas faixas diferentes, tá certo? Tudo bem. Porém, computador, né? A gente sabe que o computador, em essência, ele utiliza só zeros e uns. Então, o computador ele é uma máquina que consegue representar só o número zero ou o número um. Mas como é que o computador faz, por exemplo, para tratar um sinal do mundo real? Ele usa um negócio que chama amostrador. O que é basicamente um amostrador? Se você pegar um sinal contínuo, né? Então, vou pegar aqui uma variável qualquer contínua, tá? Como eu sei que ela é contínua, porque qualquer dois valores que eu pegar aqui, você tem uma variação infinita entre eles, tá? Pode ser temperatura, qualquer um daqueles exemplos. O computador, ele faz o seguinte, de tempos em tempos, né? Então, repare, isso aqui já é um sinal discretizado. De tempos em tempos, eu vou lá e pego um valor. Então, vou na onda, pego um valor. Passa um tempinho, eu pego um valor. Passa um tempinho, eu pego o valor. Mais um tempinho, eu pego o valor. E assim por diante. Dessa forma, o computador, ele consegue trabalhar só com sinais discretos, tá? Então, ele pega um valor aqui, trabalha aquele valor processa, né, aquele valor, armazena na memória ou qualquer coisa do tipo, para poder trabalhar, tá? E de que forma que os computadores, eles armazenam ou interpretam essas grandezas, né? Que aí tá. Como o computador vai pegar um valor que varia continuamente e vai tratar isso dentro dele, né? A gente sabe que o computador é uma máquina finita, ele não tem memória infinita, não tem processamento infinito, não consegue guardar um número com precisão infinita, né?
O computador, como a gente viu, ele usa números binários, né? Quando eu falo só 0 e 1, eu estou me referindo a número na base binária, tá? Então, o computador usa binário. Quando a gente fala de zeros e uns, isso aqui pode representar em um sistema digital várias coisas. Pode representar, por exemplo, verdadeiro ou falso, né? Geralmente o 1 é verdadeiro e o 0 é falso. Pode representar sim ou não, tá? 0 para não e 1 para sim. Ligado ou desligado, se tiver em 0 está desligado, se tiver em 1 é ligado. Mesma coisa, né? On ou off, tá? Um sinal que a gente fala alto ou baixo, né? Aceso ou apagado, qualquer coisa do tipo. Isso tudo são exemplos de formas binárias de sinal, ou seja, ela só tem dois valores. E cada número desse aqui, num sistema binário, né, o 0 e 1, a gente chama de bit. De onde é que veio esse nome bit? De binary digit. Então, cada dígito binário, seja ele um 0 ou 1, ele vai ter o nome de bit. Então, você já sabe a nossa primeira definição. O que é um bit? É um dígito binário, no sistema de contagem binário, tá? Tudo bem. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de situações binárias, tá? Então, uma lâmpada ligada, desligada, é um valor binário. Desligado geralmente a gente representa por 0, ligado a gente representa por 1, tá? Em um sistema digital, é muito comum que esses valores eles sejam representados por tensão. Então, a tensão de 0 volts, ela representa o sinal, aqui está LO de baixo, tá? Então, é o sinal baixo, que a gente chama de 0, o bit 0, e a presença de tensão, que geralmente a presença é uma tensão de 5 volts aqui no meu sistema, a gente fala que é o sinal alto, né, de high aqui do inglês, ou o valor 1, tá? Muitas vezes, como esse valor aqui pode mudar, de 5 volts, a gente fala que esse valor é o valor VCC do meu sistema, né? Porque você pode representar ele por diferentes valores, 3.3 volts, 12 volts ou qualquer coisa do tipo. O que a gente tem que lembrar? 0 volts é o bit 0, ou sinal baixo, e o VCC, que é o valor da fonte que você esteja usando, né? A tensão da fonte que você esteja usando. Se tem presença de tensão, é o nível alto ou 1, ok? Tudo bem. Aí, para a gente poder fixar, então, um pequeno exercício aqui, ó. Pensem comigo. Quais das grandezas a seguir são analógicas e quais são discretas ou digitais, tá? Vamos lá. Altitude do avião é analógico ou digital? Quantidade de balas em um pote é um valor analógico ou digital? A pressão em um pneu de bicicleta é um valor analógico ou digital? Corrente elétrica em um alto-falante é analógico ou digital? E o número de maçãs em umas cestas é analógico ou digital? Dá uma pausa no vídeo aí, pensa um pouco e assim que você já tiver as respostas, a gente continua aqui. Tudo bem? Então vamos lá. A altitude de um avião, pessoal, é um valor que ele varia de maneira infinita, né, entre dois valores ou não, ela é discreta, só pode ter valores ali, números inteiros de 1 para 2, 2 para 3, assim por diante. É um valor analógico, tá? Então, no caso aqui da altitude do avião, o valor analógico ela varia continuamente. Já a quantidade de balas em um pote, né, ela só pode ter números inteiros, ou seja, você pode ter uma bala no pote, 2, 3, 4 ou nenhuma, tá? Então a variação aqui, né, ela é uma quantidade digital ou discreta, tá? Porque ela só vai de valor inteiro para valor inteiro, né? A pressão em um pneu de bicicleta, esse valor, a pressão em pneu, pode estar em qualquer valor, tá? Então, é mais um daqueles exemplos que varia de maneira infinita numa faixa de valores. Então, aqui também é um sinal analógico. O mesmo vale para a corrente elétrica em alto-falante, né? Ela pode ser determinada por qualquer valor, se é corrente elétrica em amperes, né? Então, pode ser qualquer número, né, que represente a quantidade de corrente que está passando no alto-falante. Então, ali também é analógica. E por último, o número de maçãs em uma cesta vai na mesma ideia que da quantidade de balas em um pote, né? Isso aqui só pode ter números inteiros. Nenhuma, uma, duas, três, quatro e assim por diante. Então, isso aqui é um valor digital ou discreto, tá bom? Tudo bem.
Então, eu vou para essa primeira parte aqui do vídeo, tá? A gente já continua seguindo falando das representações binárias, tá ok? Espero lá no próximo vídeo. Obrigado e até lá.